Olá, pessoal! Eu sou a professora Jade Brown e na nossa aula de hoje vamos falar sobre alguns aspectos introdutórios do assédio moral e vamos falar também sobre o assédio moral interpessoal e institucional. A doutrina trabalhista já estudou de forma ampla o assédio moral interpessoal, mas não avançou muito nos estudos sobre o assédio moral institucional, também conhecido como assédio moral corporativo ou organizacional. Então, vemos a necessidade de compreender melhor sobre o tema quando percebemos o alto índice de ações trabalhistas com pedidos equivocados sobre o assédio moral interpessoal, quando, na verdade, se trata de um caso de assédio moral institucional. Porém, para adentrar nesse tema sobre o assédio moral, precisamos antes entender algumas figuras que são muito utilizadas no mundo para definir o ato de violência física ou psicológica que é chamado de bullying. Em termos simples, o bullying corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos, cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Aqui no Brasil, o legislador optou por tratar o tema com a terminologia intimidação sistemática, pois a Lei nº 11.185 de 2015 refere-se ao ato de violência física ou psicológica, abrangendo seus aspectos para além das marcas físicas deixadas pelas agressões perceptíveis. Ainda reforça que a agressão deve ser intencional e repetitiva, não permitindo a escusa daquele que reiteradamente a pratica. Assim, esses atos de violência podem ocorrer em qualquer lugar onde exista um contato interpessoal, mas é mais usual a utilização dessa expressão no meio acadêmico. A Lei nº 11.185 de 2015, que se propõe a combater o bullying, em seu artigo 5º, manifesta que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes, das agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática. Dessa forma, trouxemos aqui o entendimento sobre o bullying, porque o conceito é muito assemelhado ao assédio moral. Só que o bullying é mais utilizado para qualificar comportamentos agressivos nas escolas, já que o assédio moral é uma conduta abusiva, intencional, que tem o objetivo de humilhar e destruir psicologicamente a vítima, geralmente ocorre entre diferentes níveis hierárquicos. Outro termo que é conhecido como assédio moral no ambiente de trabalho é o mobbing, que é constituído em ações, omissões, gestos, palavras e escritos que têm o objetivo de atingir alguém psicologicamente, inserindo-a em uma situação vexatória com o intuito de humilhá-la. Mas, professora, quais as diferenças entre o assédio, o mobbing e o bullying? Primeiramente, é importante deixar claro que essas expressões são relacionadas, mas têm significados um pouquinho diferentes. O assédio moral é um conceito geral, que se refere ao tipo de abuso psicológico entre quaisquer indivíduos. Já o bullying, como foi falado anteriormente, é um termo mais usado quando o assédio acontece em ambiente escolar, podendo envolver tanto agressões psicológicas quanto físicas. E o mobbing se refere exclusivamente ao assédio moral praticado entre colegas do trabalho. Ficou claro? Assim, chegamos ao conceito de assédio moral institucional, que compreende um conjunto sistemático de práticas reiteradas provindas dos métodos de gestão empresarial, que tem por finalidade atingir determinados objetivos empresariais relativos ao aumento de produtividade e à diminuição do custo do trabalho, por meio de pressões, humilhações e constrangimentos aos trabalhadores nas empresas. Não se preocupem que essa definição está no material de vocês. Então, para diferenciar, é importante deixar claro que no assédio moral interpessoal, a finalidade está em prejudicar ou eliminar o trabalhador na relação com os outros, enquanto no assédio moral institucional, o propósito é atingir o trabalhador por meio de estratégias organizacionais de constrangimento com o objetivo de melhorar a produtividade e reforçar o controle. Portanto, a forma de assédio mais difundida e estudada é o assédio moral interpessoal, o qual diz respeito a quem pratica o assédio. O assédio moral interpessoal, em razão do agente assediante, pode ser classificado de 3 formas: vertical descendente, vertical ascendente, horizontal ou até misto.
Isso significa que o assédio moral interpessoal pode ser praticado pelo superior hierárquico ou preposto da empresa, mas também pode ocorrer entre colegas da mesma hierarquia. Em breve síntese, o assédio vertical descendente é o mais comum e se trata da conduta dirigida de um empregador ao subordinado, ou seja, o assédio ocorre de cima para baixo. O assédio vertical ascendente, apesar de ser incomum, ocorre do subordinado ao empregador, ou seja, de baixo para cima. O assédio horizontal ocorre entre os colegas de trabalho, ou seja, pessoas que estejam na mesma hierarquia. E o misto, quando ocorre, é mais de um tipo desses dois elencados acima. Os sindicatos e as entidades de classe não podem deixar de lado a responsabilidade pela prevenção do assédio moral, devendo exercer função protetora tanto no interesse coletivo como no interesse individual do trabalhador. Independente se o assédio moral seja direcionado contra uma pessoa ou um grupo de indivíduos, ele poderá refletir no ambiente de trabalho, desestabilizando-o por incutir nos demais trabalhadores o receio, o medo de que essa prática se tornar cotidiana e que ninguém fará nada para mudar. Assim, podemos perceber que o assédio moral, independente da nomenclatura que receba ou da forma que aconteça, ela é nociva para o indivíduo, pois os danos psicológicos podem refletir para além da esfera laboral e afetar a vida dos seres humanos em sociedade. Esse tema já tem chamado a atenção dos órgãos de saúde, pois o número de casos aumentou consideravelmente nos últimos anos, casos de assédio moral relacionados ao trabalho, necessitando que nós possamos aprofundar nossos estudos sobre o tema e assim trazer inovações no intuito de coibir essa prática crescente nas organizações. Então, encerramos nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material disponibilizado na área do aluno e nos vemos na próxima aula.